Você já parou pra pensar por que é que o Superman voa? Sem gracinha, porque o roteirista quer. Tá, você já parou pra pensar qual a desculpa que os roteiristas usam pra justificar o Superman poder voar? Não só voar, né? Soltar raios, etc. Todos os poderes que ele tem. A DC já inventou de tudo pra tentar justificar esse poder, desde a ciência mal explicada até uns papos meio que místicos. E a maioria das explicações é só enrolação. Hoje a gente vai analisar aí todas as principais tentativas que os quadrinhos fizeram para justificar o voo dos kryptonianos e já te adianto, algumas são tão furadas que nem Jimmy Olsen engoliria. Se bem que o Jimmy Olsen agora nem é tão bobo, viu? By the way, what's that? Oh, that's those are just friends. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. Primeira explicação é o campo gravitacional. Em Superman Birthright 6, vamos começar com a ideia do campo gravitacional próprio. Segundo Mark Waid, o autor de Birthright, os kryptonianos têm a habilidade de gerar o próprio campo gravitacional. Isso permitiria que eles controlassem a gravidade ao seu redor e, portanto, voassem. Só que isso não bate com o que a gente vê, porque se o Superman realmente tivesse um campo gravitacional próprio, tudo ao redor dele seria atraído. Já pensou? O cara decola para salvar Metrópolis e leva junto um carro, uma árvore, 2 gatos, um papagaio. Gravidade não tem seletividade, ela puxa tudo. Não dá para dizer quero flutuar, só eu vou flutuar, não. Se eu crio esse campo gravitacional, tudo ao meu redor, não sei lá no que raios, vai ser levado. É uma teoria muito bacana, mas só no papel, porque na prática é o caos. Depois veio a ideia do campo de dobra espacial em Superman Batman número 39. O roteirista Alan Burnett sugeriu que o Superman manipula o próprio espaço-tempo, tipo um mini buraco de minhoca ambulante. Ele não se move, é o espaço que se move ao redor dele. Ele não se move, é o espaço que se move ao redor dele. É legal, é chique, mas não funciona. E não funciona por 2 motivos simples. Primeiro, quando o Superman voa, a gente vê fricção, vento, poeira, impacto. Se ele dobrasse o espaço, nada disso aconteceria. Ele simplesmente sumiria de um lugar e apareceria em outro. Segundo, se ele realmente tivesse esse poder, ele seria praticamente onipresente na Terra. Ele poderia correr mais rápido que o Flash, mas nos quadrinhos o Superman sempre fica atrás do Flash nas corridas, sempre. Então não faz sentido nenhum. Tem que falar mais perto do microfone. Campo bioelétrico. Nas HQs Superman Unchained 8, Superman Up in the Sky 6, Action Comics 1048, nelas entram a teoria do campo bioelétrico. Então vários autores como Scott Snyder, Tom King e Philip Kennedy Johnson propuseram que os kryptonianos geram um campo energético em volta do corpo controlado pela mente. Seria isso que permitiria o voo. Ok, parece mais razoável. O corpo gera energia, eles controlam e aí voam. Pô, bacana, como se fosse um campo de força pessoal. Mas se esse campo existe, por que é que ninguém nunca detectou ele? Tipo, nem os Lanternas Verdes, nem os cientistas da Terra, nem o Batman. Outro ponto, personagens que usam campos energéticos tipo o Magneto na Marvel ou o Blue Light na própria DC conseguem manipular esses campos para fazer muita coisa, como atacar, defender, controlar objetos. E o Superman só iria voar? Pô, ele tem um poder bioelétrico de controle, de fazer um campo. Não faz sentido ele só voar com isso. Então é o mesmo que você ter uma Ferrari e só usar para ir à padaria. Não faz sentido, tem muita... Temos agora a ideia do campo telecinético. Essa sim pode ser que funcione. Em Superman 24 lá de 2018, número 700 de 1939, Supergirl 14 de 2016, em Superman Year One, agora sim chegamos na explicação que mais faz sentido, a do campo telecinético, ou psíquico, tanto faz, mas é a mesma coisa. Essa aparece em várias HQs e foi usada por autores como Scott Lobdell, Brian Michael Bendis, James Robinson, Steve Orlando e até o lendário Frank Miller. A ideia é a seguinte: o Sol amarelo ativa o corpo kryptoniano, mas os poderes são mediados pela mente.
É tipo um campo de super força de vontade. Eles geram energia psionica, é energia mental. Então, tipo, o poder da mente deles interage com o mundo físico. Ou seja, o voo é menos sobre força física e mais sobre força de vontade. Ele decide voar e pronto, voa. A mente deles convence de que o corpo deles pode fazer aquilo e eles fazem. Frank Miller usa essa abordagem em Superman Year On, mostrando que o voo e a visão de raio-x e a superforça são manifestações da mente. E essa explicação tem vantagens, porque ela justifica porque os kryptonianos controlam seus poderes com tanta precisão, explica porque mesmo sem o impulso, asas, eles mudam de direção no ar, param no espaço e flutuam parados no meio de uma luta. Agora, tem gente que opta pela ideia da ciência mais a metafísica, que também junta com a ideia de força de vontade, que é a explicação um pouco mais coerente, que seria um mix de ciência quântica com metafísica. Talvez os kryptonianos eles convertam energia solar em um tipo de energia quântica instável que reage à forma como o cérebro deles funciona. O corpo é o veículo, mas a mente é o motor. A mesma ideia anterior, eles pensam eu quero voar e o corpo diz beleza, vamos voar. Essa ideia também explicaria o voo, explicaria a super audição seletiva, a super força adaptativa, o sopro congelante que ora existe em algumas HQs, ora não. No fundo, os poderes kryptonianos são quase uma extensão da consciência. Como você pode ver, todos esses motivos são feitos por roteiristas que escreveram as HQs. Seria meio que coerente dizer que todos estão certos, só que não. Bom, se tratando de herói, na verdade de ficção científica, ainda mais tão estendida quanto são os universos da Marvel e da DC, não dá pra gente fixar em uma única solução, uma única explicação. Nós temos diversos arcos, com diversas histórias, com diversos personagens e às vezes com diversas explicações. A ideia é qual é que encaixa melhor na nossa realidade e qual encaixa melhor no seu gosto. Porque no fim das contas, a melhor explicação para como Superman voa é que ele voa. É isso, o corpo dele é uma usina nuclear ambulante e responde a isso. Claro, dá pra gente complicar mais com ciência de mentirinha, papo de campo quântico, raio solar mutante, etc. Mas a real é que o Superman voa porque ele é o Superman. E as HQs dizem isso. Mas me diz aí nos comentários, qual dessas teorias você acha mais plausível? Ou você tá no time que aceita que é ficção e segue o baba? De qualquer forma, não esquece de voar no like, aí ativar o sininho, se inscrever, etc. Valeu, tamo junto e é nóis.